Gostaria de convidá-los a lermos a palavra de Deus lá em João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. E vocês podem ficar à vontade para acompanharem. Hoje em dia é chique, né? Todo mundo anda com a Bíblia no aplicativo. Então você pode usar qualquer versão que você quiser instantaneamente. Mas eu trouxe a minha Bíblia física também. E ela está na NVI. Então, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água do poço, e ele é fundo. Aonde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e com os seus filhos e com o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais sentirá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Oremos. Querido Deus, estamos aqui diante da sua palavra registrada pelo apóstolo João, e nós pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e nos direcione ao entendimento daquilo que o Senhor quis dizer nesse episódio, ó Pai, do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E que nós possamos, ó Deus, através do teu Espírito, aprender e nos ser revelado como nós podemos atender aquilo que Cristo nos coloca aqui, ó Pai. Como é esse tempo em que os adoradores te adorarão em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, eu quero andar bem rápido, então prestem atenção com esse início. A primeira coisa que às vezes a gente sente aquele fardo ao ler a Bíblia, sente que não rola, que o texto é meio difícil de entender, sente que é uma coisa que não é muito orgânica, muito natural, igual ficar 2, 3 horas assistindo Netflix, porque eu sei que isso acontece.
Sempre que a gente sente isso, muitas vezes é por falta do nosso conhecimento de como se deu esse texto sagrado. A gente sabe que quem escreveu isso foi o apóstolo João. Existem parênteses aqui que são acréscimos do João. Na NVI, pelo menos, ela coloca algumas partes em parêntese. E a gente, às vezes, perde muito do texto por a gente não entender o que nós estamos lendo. Nosso pastor sempre nos recomenda um livro de introdução à leitura bíblica, que é o Conheces o que Lês. É um ótimo livro. Não li ainda, mas já vi muito sobre esse livro. É um ótimo livro para introdução ao entendimento do que são os livros bíblicos. E a primeira coisa que chama atenção, inclusive foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li isso, é por que raios os judeus e os samaritanos não se davam bem. Sendo que, se você for olhar, Samaria fica dentro de Israel. Então, necessariamente, os samaritanos são israelitas. E os judeus também. Então, estudando o Antigo Testamento, que a gente consegue ver essas duas posições. Por isso que eu pedi a atenção de vocês, que eu vou fazer um panorama muito breve sobre o motivo do porquê os samaritanos e os judeus não se dão bem. Na realidade, eles eram inimigos. Se nesse ponto aqui eles não se davam bem, é porque já estava meio branda as coisas, porque os judeus e os samaritanos se tornaram inimigos por conta de um rei chamado Roboão, que era filho de Salomão. Às vezes a gente se engana ao olhar para o Antigo Testamento e achar que no Antigo Testamento Deus tem uma antiga aliança e agora no Novo Testamento Deus tem uma nova aliança. Mas no Antigo Testamento nós temos várias alianças que Deus vai fazendo de gerações em gerações, porque o povo não para de errar contra Deus e não consegue cumprir aquilo que Deus disse. Já no Novo Testamento, nós não vamos ter um novo Cristo chegando, um novo profeta, porque a aliança de Cristo ela é perfeita e inviolável. Aquela aliança que Cristo fez conosco ao entregar a sua vida, ela acabou com a necessidade dos nossos erros fazerem com que Deus venha e mais uma vez com a sua graça nos abençoe com o levantar de um novo rei, de um novo profeta, de um novo juiz, fazendo assim uma nova aliança. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás, bem pertinho, lá em Adão e Eva, onde, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele escolheu não matá-los, porque o salário do pecado é a morte. Deus continuaria plenamente justo se ele simplesmente tivesse vindo e falado: ó, Adão, Eva, vocês erraram, não cumpriram com aquilo que eu disse, e agora eu eliminarei vocês da criação. E Deus continuaria plenamente santo e plenamente justo, porque Deus tem o direito sobre a vida, Deus tem o direito sobre a morte. E se ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte, ele tinha esse direito. Só que Deus ele escolheu não matá-los porque ele já tinha um plano de redenção para a humanidade desde antes do mundo ser formado. E esse plano se chama Jesus Cristo. E nós vemos que a primeira aliança de Deus com os seres humanos pós-queda começa exatamente quando Deus dá o resultado do pecado do homem e da mulher. Deus diz que a mulher teria dores de parto, mas do ventre dela sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. Isso é uma representação que nós temos a revelação no Novo Testamento de que era Cristo, porque Cristo pisou na cabeça da serpente. No Novo Testamento, nós sabemos que essa serpente era o Satanás. E Cristo foi picado no seu calcanhar, porque foi necessário que ele morresse para que tudo se cumprisse de acordo com a vontade de Deus. E o tempo vai passando e Deus ele vai estabelecendo um renovo das suas alianças. Com Noé, logo depois com Abraão. Abraão vai até a cidade prometida, que é muito próximo de onde é a Samaria. Ele sai de onde ele estava, que era na região da Mesopotâmia, bem para o lado norte de Israel, se eu não estiver enganado. E ele vai até a Betel, que é próximo de Samaria. Ali na região da Samaria tinha Siquém e tinha Betel, que é a cidade que Abraão fundou quando ele fez essa aliança com Deus, que da geração dele viria então esse filho da mulher, ou o Cristo, o Messias prometido. Deus já tinha prometido então para Abraão que ele queria ter um povo seu e que desse povo viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois disso nós temos a aliança com Davi, que da geração de Davi também viria o Messias. Só que aqui em Davi acontece uma coisa interessante. Davi foi Davi foi um rei segundo a vontade de Deus. Não porque Davi era bom, Davi errou muito. Davi é um rei assim que ele é pecaminoso demais. Só que o coração dele é segundo a vontade de Deus. Sempre que Davi peca, as histórias de arrependimento de Davi são genuínas. Elas têm um preço pago por esse arrependimento, como a lei mosaica mandava. E elas têm toda essa questão que a gente já conhece. Eu pulei Moisés, né, porque tem Moisés, depois tem o Egito, exílio de 400 anos, depois que o povo vai chegar na terra de Israel de novo. Então, Davi,
ele foi um cara segundo o coração de Deus. Porém, depois de Davi, a gente não tem nenhum rei bom em Israel. Nem em Israel e nem em Judá. Porque Davi, ele tem o seu filho Salomão. Antes de Salomão assumir o trono, um camarada já tenta, um dos outros filhos de Davi já tenta roubar o trono, porque a família de Davi era completamente espalhada no mundo. Ele falhou muito assim na criação de seus filhos, pelo menos de acordo com o relato bíblico. Vocês vão ver isso em 1 Reis e 1 Crônicas, pelo menos da história de Davi. Salomão foi um rei economicamente muito bom, ele acabou com a pobreza dentro de Israel, porém, no final do reinado de Salomão, ele já tinha vendido seu coração a outros deuses. E ele já estava adorando outros deuses e trazendo o culto pagão para dentro de Israel por conta das suas milhares de esposas e concubinas que ele tinha arrumado. E é aqui que começa o entendimento do porquê que os samaritanos e os judeus eles são inimigos. Salomão, para ele manter Judá, que era considerada a capital de Israel, rica e próspera, que foi onde ele construiu o templo, ele cobrou muito imposto, e imposto muito alto das tribos do norte de Israel, que eram 10 tribos no total, e as tribos do sul pagavam menos imposto, que eram as tribos que ficavam para cá do Rio Jordão, e um pedacinho ali antes do Rio Jordão. No total seriam aí Judá e Benjamim, do lado sul, e as outras 10 tribos do lado norte. E aí, quando Salomão morre, Roboão é o filho dele que assume o lugar. E aí o pessoal lá da tribo do norte vem com seus líderes e seus sacerdotes e fala, ó, seu pai cobrou impostos muito pesados sobre nós. E nós queremos que você afrouxe, porque senão a gente não vai conseguir, né, viver, conciliar a nossa vida pagando esse tanto de imposto. Roboão vai até os conselheiros do seu pai falecido Salomão, os anciões do conselho de Salomão, e pede para esses anciãos o que ele deveria fazer. E os anciãos falam que ele deveria atender o pedido, para que o reino vivesse em paz, porque ele era um novo rei. Ele não tinha o respeito de Davi, ele não tinha o respeito de Salomão, que foram construídos há anos. Então ele precisava, de alguma forma, equalizar o reino. Só que ele pede ajuda para alguns amigos, e esses amigos o aconselham muito mal. Fala que se o pai dele cobrou 2, que ele cobre 4. Se o pai dele chicoteava com um laço, que ele dobrasse o laço e chicoteasse 2 vezes mais. Então ele volta com esse ótimo conselho dos amigos, né? Eu acho que todo mundo aqui tem amigo. Ele volta com esse conselho, e ele fala para o povo das tribos do norte, nós vamos dobrar a carga horária, se vocês acharam que meu pai era bruto, eu vou ser 3 vezes mais bruto, e nós vamos pegar pesado, porque vocês que vão pagar mesmo o imposto, resumo do resumo é isso. Então, o reino do norte se separa do reino do sul, e o reino do norte faz capital aonde? Em Samaria. O reino do norte passa a ser conhecido como Israel, e o primeiro rei que é levantado lá é Jeorão, e o reino do sul passa a se chamar Judá, e o rei que fica lá é Roboão, filho de Salomão. E aqui a gente já entende, os samaritanos eles não eram simplesmente, não se davam bem com os judeus, eles viraram inimigos. Quando o Roboão fala isso, os líderes das tribos do norte falam, nós negamos a linhagem de Davi, e não queremos que ela sente mais no nosso trono. Então, eles se separam para que eles pudessem ter o seu próprio rei, que eles consideravam da linhagem direta de Abraão. Então eles fazem essa separação e desde então você vai ler 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Israel sempre tem 2 reis. Um rei em Israel, um rei em Judá. Todos reis ruins que não conseguem agradar a Deus, não conseguem fazer a vontade do Senhor. E é por isso que nós vamos ver muito caos e destruição caindo sobre o povo por conta do pecado do povo e do pecado dos reis. Só que ali em Samaria, isso tem tudo a ver com o texto que a gente leu, tá? Não estou fugindo do assunto não. Só que ali em Samaria... Vou tomar uma água rapidinho. Ali em Samaria acontece uma coisa muito intrigante. Se eles se separaram de Judá, logo eles não tinham mais acesso ao templo, porque eles estavam separados. Então, eles estabeleceram em Samaria um local de adoração, que era esse morro onde Jesus ele se encontrou com essa mulher samaritana. E isso foi feito ainda no primeiro reinado de Israel, que foi desse rei Jeorão. Só que aí que mora um rolê, os caras complicaram demais, porque além dele fazer o templo, ele foi lá, colocou 2 bezerros de ouro e falou, eis aí o Deus de Israel que tirou vocês do Egito. Eles não criaram para si um novo Deus, eles personificaram o Deus de Israel numa coisa criada por mãos humanas, da maneira que o humano entendia
que ele deveria adorar. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque nós vamos falar hoje de adoração em espírito e em verdade. E a gente vê ao longo da história da Bíblia que muitos tentam adorar a Deus da forma que eles acham que deveriam adorar a Deus. E essa não necessariamente é a forma com que Deus nos pede para ser adorado. E resumindo a história, pulando várias gerações, você vai tendo essa sucessão de reis até vir o Império Romano, que aí o Império Romano domina de forma geral, e aí você não tem mais reis em Israel, você tem alguns líderes religiosos importantes, mas império e reinado é só de Roma, que é como está acontecendo nos tempos de Jesus. Inclusive, já fazer uma propagandinha básica, se você quiser aprender sobre todo esse contexto que está por trás dos textos que a gente lê, que a gente estuda, participe do EBD, nos domingos. Acredito que na Escola do Conhecimento também deva estar tendo esse tipo de conteúdo. Eu não consigo vir por causa do trabalho, mas eu acredito que esteja sendo mais ou menos nessa ideia. Todo esse panorama a gente fez no EBD antes de começar o Novo Testamento. A gente pegou de Gênesis até Mateus capítulo 1 ali, como que começava toda a história. Foi muito legal. A galera está aí de prova, vocês podem perguntar depois. Mas vamos lá. Então a gente tem que entender qual é essa questão. Os samaritanos, eles criaram para si um tipo de adorar a Deus, eles criaram para si uma Bíblia, porque eles tinham uma versão deles do Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E eles rejeitaram o resto do Novo Testamento, do Antigo, perdão. Rejeitaram o resto do Antigo Testamento, porque eles não acreditavam mais na linhagem davídica. Eles acreditavam agora na linhagem abraâmica e rejeitaram para si a linhagem davídica. Porém, quem fez aliança com a linhagem de Davi foi o próprio Deus. E era da vontade dele que o rei que sentaria no lugar do trono de Davi, ou o Messias, o Cristo, viesse da família de Davi. E quando a gente vê essa pergunta dessa mulher, se o correto é adorar no monte ou no templo, ela não está fazendo uma pergunta apenas de localidade. Qual é o local correto? Essa é uma pergunta muito capciosa, porque ela está basicamente perguntando para uma pessoa que ela entendeu que era um profeta. É mais correto a gente estar debaixo da aliança de Davi ou de Abraão? Isso era uma pergunta muito difícil de responder, porque Abraão é considerado pai da fé. E Davi, ele é considerado uma pessoa muito grande, que tem todas as promessas sobre a linhagem dele, de qual viria o Messias. Então, não era uma pergunta qualquer. Mas a maneira com que Jesus responde essa pergunta é que é genial. Porque ele não vai dar uma resposta simples, assim como a pergunta não é simples. Jesus poderia muito bem falar, adora em Samaria, que o povo adora lá, vocês adoram como vocês quiserem, está tudo certo. Mas não é isso que a gente viu aqui no texto bíblico. Toda vez que o ser humano tenta adorar a Deus da sua maneira e não da maneira que Deus revela na palavra, algo ruim acontece. Saul acende incenso no templo, não tinha templo ainda, acende incenso no tabernáculo, querendo oferecer o incenso para Deus. Sem a chegada do profeta, Deus rejeita. Quando o Moisés sobe no monte para receber a lei de Deus, e o povo faz um bezerro de ouro, que mais uma vez não era uma troca do Deus de Israel, mas era a representação do Deus de Israel. Se vocês lerem lá em Êxodo, vocês vão ver isso. Eles criaram um bezerro e falaram a mesma coisa. Eis aí o Deus que tirou vocês do Egito, e começaram a adorar. Deus rejeita, porque não era o tipo de adoração que Deus tinha ensinado. Moisés desce com a lei, com a maneira correta que Deus queria que cada um deles vivesse. Deus passa para Moisés toda a ideia do tabernáculo e tudo mais. E um ponto interessante é que Jesus, ele se coloca como maior do que Abraão e maior do que Davi, porque de fato ele é. Jesus, ela até questiona, né? Você por acaso é maior do que Jacó, quando ele fala da questão da água, e Jesus, ele se coloca como maior. Então lá do versículo 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, o bezerro de ouro. Não era o Deus verdadeiro, não era a adoração verdadeira. Eles adoravam um outro tipo de religião que eles tinham inventado, acreditando que era o Deus de Israel. E nesse tempo, Samaria já estava um pouco mais voltada ao Deus de Israel, assim como Judá. Vocês adoram aquilo que não conhecem, mas a salvação vem dos judeus, ou seja, a linhagem de Davi, que era o rei de Judá, e a salvação vinha da linhagem dele. E aí ele fala, no entanto, está chegando a hora. Jesus, mais uma vez, creiam em mim, creia em mim. Ele está se colocando acima do local de adoração, acima de Jacó, acima de Davi.
acima de Abraão. Pessoas importantes, porém Cristo muito maior do que elas, e é o único que tem uma aliança completa para o seu povo. E ele fala, está chegando a hora, e de fato já chegou, porque Cristo já estava presente. Então a hora, ela não só estava chegando com sua completude no derramamento do Espírito para que o povo pudesse adorar a Deus de uma maneira genuína e verdadeira, mas ela de fato já tinha chegado. E por que ela de fato já tinha chegado? Porque Jesus, ele trouxe consigo a verdadeira adoração. Se você vê, João Batista se alegra ainda no ventre da sua mãe, quando ela se aproxima de Maria, quando ela estava grávida de Jesus. Quando Jesus é apresentado no templo, a gente tem um relato de duas pessoas, que é a profetisa Ana e um cristão que estava ali, não era cristão ainda, que não existia esse termo, mas um crente em Deus que estava ali, chamado Simeão, e os dois adoram a Jesus através do Espírito Santo. Simeão fala um dos hinos mais lindos que você tem no Novo Testamento, que está escrito lá em Lucas capítulo 2. Ele pega Jesus no colo com 8 dias de nascido e fala, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E não só a salvação dos judeus, mas também a salvação dos gentios e de todos os povos da terra. Então, eles não fizeram isso por acaso. Foi pelo Espírito Santo, porque com a chegada de Cristo, já chega a verdadeira e a genuína adoração, que está respaldada nele. Que é exatamente o que nós vamos ver agora. Nem no monte, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito. Então é importante que nós adoremos Deus em espírito, não existe mais um lugar. Esse prédio, ele é maravilhoso. A gente ama nos reunirmos aqui para adorar a Deus. Porém, esse prédio não é santo. Esse prédio, ele não tem valor espiritual algum, a não ser quando os santos de Deus se reúnem aqui. Aí ele passa a ter um valor pelo nosso local de reunião. A gente pode facilmente, demolir e construir algo muito melhor, que vai continuar sem ser santo, até que os santos de Deus se encontrem aqui. Porque o habitat de Deus não é mais em templos feitos por mãos humanas, mas é por templos feitos por pessoas. Nós somos quem carregamos o Espírito Santo de Deus. É um templo agora feito por pedras vivas. Jesus disse, eu destruirei esse templo e reconstruirei um novo templo em 3 dias, desculpa. Em 3 dias. E esse templo será um templo de pedras vivas. Ele está falando da igreja, são pessoas unidas debaixo de um só propósito, que é Cristo. E esses sim têm a capacidade de adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, nós precisamos adorá-lo em qualquer lugar. Esse texto fala muito mais para mim e para você de uma cultura de vida cristã que está debaixo da soberania de Cristo, adorando Ele em espírito e em verdade com a nossa vida e não necessariamente com aquilo que a gente faz. Você quer entender melhor isso? Você não adora a Deus quando você vem para uma programação de quinta-feira, tirar 20 minutos de joelho orando, fazer todas essas coisas. Isso é adoração? Não é isso que eu estou falando. Só que acontece que na vida do cristão, isso é uma parte da adoração, é uma parte da nossa reunião, uma parte da nossa santificação, e é ótimo estarmos em comunhão, mas se você não tem uma cultura de adorar a Deus em espírito, ou seja, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está no seu carro, Deus está com você quando você acorda, quando você vai dormir, enquanto você está dormindo. E a gente deixa de adorar a Deus porque entende que a reunião de adoração é o momento único de adorar a Deus. E é exatamente o que Deus está repreendendo aqui. Não é quando eu subo o morro e eu faço um esforço violento para chegar lá em cima e agora eu estou mais perto da presença de Deus, ou quando eu construo templos grandiosos, santifico eles com todas as minhas forças, mas é quando eu encontro um Deus que ele é espírito, está em todos os lugares e o adoro em espírito e em verdade. Então esse texto ele não está dizendo apenas de uma questão de eu adorar a Deus com todas as minhas forças, com tudo aquilo que eu posso fazer. A gente tem outros textos maravilhosos para falar sobre isso. Mas esse texto está falando exatamente sobre um tipo de legalismo que a gente cria no nosso coração, como se alguns lugares fossem mais santos do que outro, e nós não nos preocupamos em santificar o único lugar que Deus chamou para ser santo, que é o nosso corpo. Nós nos preocupamos muito, às vezes, com locais e nos preocupamos pouco com pessoas. Isso é muito difícil e é algo que é muito importante de nós entendermos. E aí Jesus fala em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? Então, em espírito, é nós entendermos que Deus ele é espírito, ele habita todos os lugares, e como espírito nós sabemos que pouco mais para frente ele habitaria também em nós, porque Deus ainda não tinha feito o derramamento do Espírito Santo até aqui, onde nós lemos. Porém, hoje nós já sabemos que Deus ele não só é espírito e está em todos os lugares, como também está em nós e nos capacita para adorarmos e fazermos toda boa obra. Em verdade, é um dos pontos mais difíceis de entender. E ao mesmo tempo é simples. Vou explicar. Mas antes uma aguinha. Adorar a Deus em verdade significa que nós precisamos conhecer a verdade, para que então nós possamos adorá-la.
Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí é João 14:6. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai e nem em adoração, não vai ao Pai em adoração se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade encarnada. Ele é a própria adoração de Deus, a própria graça de Deus manifesta em uma pessoa. E é crendo nele que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia nos fala que toda obra que nós fazemos antes de Cristo é pecado contra Deus. Não importa o quão bom você queira ser, o quão bom você tente ser, o quão eficaz você seja nisso, é pecado contra Deus, porque você só soube provocar a ira de Deus, você pecou infinitamente contra Deus. Se não fosse Cristo ter dado um ponto final nisso chamado justificação, que é eu não ser justo pelo que eu faço e nem por minhas próprias obras, mas porque Cristo me justificou. E agora quando Deus olha para mim, Ele não tem mais ira, porque Ele vê o sacrifício de Cristo Jesus. Se não for isso, eu nunca vou poder adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu não conheço a verdade. E não adianta os esforços humanos para alcançar a Deus. A obra da graça e da salvação, ela manifesta completamente em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, ele não é uma das vidas que a gente pode ter. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses capítulo 2 fala que antes de conhecermos a Cristo nós estávamos mortos. Desculpa, Efésios 2. Colossenses é outra coisa. Ele fala que nós estávamos mortos espiritualmente. O que um morto faz? Morto não faz nada. Morto não adora. Morto não anda. Morto não fala. Você pode chegar do lado de um caixão, chacoalhar, levantar, falar que ele ganhou na Mega Sena, qualquer coisa. Morto não faz nada. Mas ao sermos alcançados pela graça de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, nós somos capacitados para adorá-lo através do teu Espírito Santo. E olha que interessante, mais adiante no texto, Jesus ele vai falar que o Pai procura quem são esses adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Não é uma simples questão de eu adoro a Deus exatamente como eu quero, mas o Pai, ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se eu não o adoro em espírito e em verdade, logo, eu não estou debaixo dessa procura do Deus Pai. Agora, quando eu conheço a Cristo, quando eu sei que Deus é espírito e adoro a Ele, não só com a questão da oração, tudo que eu já falei, mas com a minha própria vida se torna alvo da adoração de Deus. Qual que é o fim, o fundamento final do porquê que o ser humano foi criado? É para glorificar a Deus em todas as coisas. Toda a criação foi feita para a glória de Deus. Toda a criação reflete a glória de Deus. E quando nós conhecemos a Cristo, é exatamente para isso que o Espírito Santo dele nos capacita. E o Pai procura. Ele procura os que o adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, nós não podemos ficar a menos com essa palavra. Essa palavra ela vai causar algum tipo de efeito, porque essa palavra ela é o próprio Evangelho. Cristo é o Evangelho que veio ao mundo para que nós possamos adorar ao Pai. Logo depois que Jesus ressuscitou, nós temos o episódio de Atos 2, onde o Espírito Santo desce, os discípulos adoram ao Senhor, logo depois eles saem, pregam e evangelizam. Então esse foi o último tópico que eu deixei para a gente poder discorrer um pouco sobre ele. Mas quais são os efeitos de eu saber que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade? Existem, eu não quero fazer aqui uma lista, mas existem alguns efeitos bíblicos que são claros na palavra de Deus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, encontro o Espírito Santo, e aí eu começo a adorá-lo em espírito e em verdade. Como eu tinha dito, é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. Os discípulos, antes de verem Jesus ressurreto e antes de terem o Espírito Santo, eles eram como ovelhas trancadas dentro de um quarto, morrendo de medo da perseguição, assim como o seu mestre tinha sido morto. Eles também se reuniam secretamente, uns foram para um canto, outros foram para outro, porque a profecia que dizia sobre Jesus era que todos o abandonariam, até que, enfim, ele ressuscita e agora os discípulos podem ver. Jesus não ressuscitou em espírito de uma forma mística, não, ele ressuscitou no seu corpo, no corpo que ele tinha, porque os discípulos puderam ver suas mãos transpassadas pela cruz, puderam ver as marcas daquilo que ele sofreu. Então eles creram genuinamente, de uma forma que antes eles nunca tinham crido, que aquele era o Cristo, o Messias enviado. E uma chave vira na cabeça dos discípulos. Se Jesus venceu a morte, e ele prometeu que nós estaríamos unidos com ele em sua palavra, a sua palavra não, né? Que naquela época não tinha a Bíblia ainda, né? Mas era o que Jesus tinha dito para eles. Então, eu não tenho que ter medo da morte. E não é à toa que os discípulos todos morreram por causa do Evangelho. Morreram porque eles foram proclamar o Evangelho até os confins da terra.
Então nós podemos observar nos apóstolos, nos discípulos, os resultados de alguém que encontrou a adoração genuína, a adoração em espírito e em verdade. Você não vê os discípulos adorando a Deus só nas reuniões de ceia, só nas reuniões de culto, não. Os discípulos, eles tinham uma vida voltada à adoração a Deus. E como eles faziam isso? Se dedicando no estudo da palavra, se dedicando na evangelização, se dedicando no conhecer a mais de Deus, se santificando, indo até os lugares pregar o evangelho. A vida deles girava em torno do evangelho de Cristo, do evangelho do reino. Esses são os resultados de alguém que entendeu que Cristo é a verdade, que entendeu que adorar ao Pai é em espírito, que não são só coisas pontuais, mas Cristo, ele muda todas as áreas da minha vida. Se você conheceu algum tipo de Cristo que ele mexeu em algo aqui e outro ali, mas você ainda tem muito de si dentro de si, talvez você não tenha conhecido o Cristo bíblico. Talvez você tenha criado para si um Cristo e um Deus ao qual você quer adorar, como a gente viu alguns exemplos aqui na Bíblia. É necessário que nós busquemos na palavra de Deus como Ele quer ser adorado. Eu não estou falando que é errado você se expressar na presença de Deus, você se derramar. Existem textos que nos movem a isso. Mas esse texto está falando de uma vida completamente entregue a Deus. Aquela mulher, ela achou que Jesus era um profeta, a samaritana, né? Exatamente porque ela acreditava que o Messias seria um profeta. E ela começou a ver ali em Jesus algo diferente. Porque lá em Deuteronômio fala que aquele que viria seria um profeta como Moisés. Depois que a gente tem que ele também seria um rei, porque Jesus, ele cumpre todos os requisitos existentes de pessoa perfeita, de Deus, de santo, de maravilhoso e do que você mais pensar. Mas a aliança de Deus, ela vai revelando esse Cristo aos poucos até chegar nele de fato. A partir do momento que ela tem esse entendimento que aquele cara é um profeta, ela desce até a cidade da Samaria, Siquém, se eu não me engano, que é a cidade que ela desce, e ela começa a proclamar que ela encontrou um profeta, e será esse o Messias, e ela reúne uma multidão de pessoas que vêm até o local onde Jesus está, ali naquele poço, e Jesus prega para aquela multidão, e no final eles falam: agora eu não acredito que ele é esse Messias que você nos disse porque você disse, mas porque nós vimos. Isso muda tudo. Aquela samaritana, ela não era uma pessoa que andava livremente. As pessoas, elas não conversavam assim, homem com mulher naquele tempo, não conversava assim em público, sozinho. Isso era vergonhoso. Judeu e samaritano, então, muito menos. Mas Jesus, ele quebra todos esses paradigmas para que ele possa alcançar mais uma alma. E essa alma, quando ela entende o que ela tem que fazer, ela vai e proclama o reino de Deus, porque ela não fica com aquilo só para ela. Então o culto é bom, o culto é maravilhoso. Orar de joelho é bom, é fantástico. Mas se isso não reflete na sua vida fora daqui, talvez você está cultuando um Deus que não é o Deus bíblico. Talvez você esteja cultuando um Jesus que não é o Jesus revelado nas Escrituras para nós. E o convite essa noite é para que você faça uma autorreflexão, e para que você também possa ir até a palavra de Deus, pegar e ver qual é a revelação desses seguidores de Cristo, para ver se a sua vida condiz com aquilo que Deus nos revela em sua palavra. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, completamente eficaz, e é a única capaz de trazer nós da morte e das trevas para a maravilhosa luz que há em Cristo Jesus. Então, se nós queremos ser adoradores em espírito e em verdade, que nós busquemos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido através das nossas vidas. Que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso revelado em verdade, que nos dá total entendimento de que Deus é espírito, de como adorá-lo. É só através do Espírito Santo que você vai agradar a Deus com a sua vida, com a sua adoração e com tudo que você fizer. Que nós possamos nos santificar e nos entregar a este Cristo essa noite. Quero convidar vocês para nós orarmos rapidamente. Vocês podem levantar. Ó Senhor, obrigado pela exposição da palavra de maneira rápida, mas que o Senhor possa, ó Deus, usar aquilo que foi exposto aqui para falar conosco nessa noite. Se nós estamos em um culto de adoração, nós estamos em um culto que, de fato, nós precisamos aprender mais quem Cristo é, porque nele habita toda a adoração. Nós precisamos, ó Deus, aprender a adorar ao Pai em espírito e em verdade através da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus se esvaziou e se tornou como eu, sentiu o que eu sinto e foi exemplo em tudo, obedecendo somente o que o Pai lhe mandava fazer. E hoje nós estamos aqui como cristãos e temos a oportunidade de fazermos somente aquilo que vimos Cristo fazer. Que o nosso ser seja entregue genuinamente a Ti, com uma adoração profunda, de vida, de ser, em tudo que fizermos, em espírito e em verdade. Amém.
paz.